Olá, devido ao Pinguim Dançarino, eu sou o João da Purificação. Tô aqui hoje com o Diego e pro Renato fazer mais um programa de pauta livre aí com esse time. E aí, rapaziada? E aí, galera? E dessa vez, pra discutir um pouco um pensamento que eu tava tendo esses dias, né? Eu fui convidado pra participar de uns programas que eu não tava muito afim e tal, que eram programas discutindo adaptação. Então eu queria comentar um pouco sobre essa experiência, né? Que é você consumir alguma coisa por muito tempo, a relação que as pessoas têm com determinadas transmídias, né? Tipo, por que existe essa coisa da marca, sabe? Por que a gente gosta dela? Faz sentido ter esse comportamento? Mais sobre isso logo depois da vinheta. Aí eu expliquei o por A mais B, o porquê eu não curti o jogo. Mas aí, fã, mais uma vez, é burro. Você fala mal do jogo dos meninos, aí os caras... eu sou fã, eu sou burro. Seja tudo, mas não seja fã, velho. Por favor. Tem direito de cada um não gostar do negócio, porra. Sei lá, você tem um gosto, eu tenho outro. Então, esse é um assunto meio complicado, né? Porque seriam várias coisas pra discutir, mas eu acho que vale a pena começar reforçando que, tipo assim, a gente tá discutindo, né, audiovisual e tal, e o audiovisual se desenvolveu muito, assim, enquanto indústria, enquanto envolveu desenvolvimento de tecnologia, mas eu acho que se a gente for voltar, assim, até pra antes dessa noção, né, tipo, a arte e o mercado, né, mercado no sentido de, tipo assim, as pessoas pagando pra arte ser feita, sempre foi uma relação meio simbiótica, né? A gente pode até pegar, sei lá, no cânone histórico europeu, por exemplo, a gente pega grandes monumentos, né, tipo a Capela Sistina, tipo, é uma capela que ela foi encomendada, né, e aí, tipo, a gente enxerga isso como arte séculos depois, mas, tipo, foi um trabalho que foi feito. E aí, tipo, a gente podia estender isso também pra estátuas, pintura, principalmente, né, o que muitas das coisas que a gente vê hoje em dia e, tipo, são referências, né, tipo, culturais e tal, são justamente pinturas de retratos, né, tipo, as pessoas pagavam para ser pintadas, ou, tipo, o pintor ganhava para pintar determinada paisagem e tal, essa coisa do registro, e aí a gente assimila isso como cultura, né, e, tipo, se existe essa relação de arte e mercado desde sempre com o capitalismo, né, isso se radicalizou e tal, e a gente foi perdendo um pouco essa noção do artista, né, no meio dessa discussão da arte no mercado, e aí, tipo, a própria arte, ela é compreendida por si só, mas, ao mesmo tempo, acho que dá para colocar que a arte, ela passou a ser um produto a ser consumido, sabe? E aí, tipo, a partir do momento que esse produto, ele virou uma franquia, as pessoas têm essa relação que elas teriam só com uma obra de arte isolada com a franquia, né? E aí a gente vê essa coisa, tipo, as pessoas que são fãs de marcas e tal. Vocês discordam, concordam? Cara, eu concordo plenamente. Assim, isso já tá sendo comentado aí já nas internets. Questão de quando fala um streaming, por exemplo, vai lançar alguma coisa e ele usa a palavra conteúdo para se referir à série, filme, seja lá o que for. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você tá falando, David, sabe? Tipo, é conteúdo, não é mais pensando em arte. É uma coisa para você consumir mesmo. Eu acho que esse negócio, né, quando o David me chamou, né, ele falou que o tema era do podcast, essa pergunta, né, que ele disse aí, e começou explicando, você faz sentido ser fã, né? Eu acho que a gente começa, né, acho que a gente primeiro não tem noção, a gente vai vendo as coisas e vai se atraindo pelas coisas quando a gente é mais moleque, né? E aí a gente vai criando um número de coisas que a gente se atrai por quantidade de tempo que a gente viu aquilo, de como aquilo mexeu com a gente. Depois acho que a gente vai reconhecendo, ao meu ver sempre foi assim, né? Por que repetidamente a gente se atrai por essas coisas? Né? Pra mim, pelo menos é assim, né? E geralmente a gente se atrai pela pessoa que tá por trás dessas coisas. Então, se a gente percebe, pô, a pessoa fez isso, fez aquilo, aí a gente tem um leque de coisas que essa pessoa fez, e pelo estilo dessa pessoa, pela habilidade que a gente percebe dessa pessoa, quando a gente analisa isso, a gente gosta do trabalho dessa pessoa e se torna fã dessa pessoa. Isso acontece com o músico, que você ouve mais. Isso acontece com o ator, que você vê mais na televisão. Isso acontece com o diretor, que você vai reconhecendo, quando a gente vai até conhecer diretores e por aí vai. Só que tem essa questão toda marca, né, do capitalismo, tudo isso, né, assim. E como a gente se torna fãs dessas franquias, né?
como um todo. Eu acho que é isso, é essa coisa que repetidamente a gente vê isso, repetidamente a gente atrai por esses universos e por essas feituras e pelas coisas incomuns desse universo. Mas assim, eu não sei, eu pessoalmente falo por mim, assim que eu fui tomando mais consciência, né, dessa coisa de ser fã e etc e tal, assim, eu sempre me atei mais por coisas específicas, por coisas que artistas específicas faziam dentro disso, ou por obras específicas dentro dessa mesma coisa. Mas é curioso você parar pra pensar, porque, por exemplo, quando eu era moleque, eu via muitos os desenhos do Batman, né? E aí, tipo, eu gostava do Batman. E aí eu fui ver, de noite eu via a série do Batman, que passava de noite, né? A cara dos anos 60, né? E eu via porque eu gostava do Batman. Eu era totalmente diferente das duas coisas do Batman que eu via, desenho e tal, né? Então, por exemplo, eu me atraía por aquilo por ser do Batman. Então era um símbolo que ficava na minha cabeça, né? O Batman, né? Assim, né? Mas talvez não é tudo que sai do Batman que eu vou atrás e consumo. Na verdade, pouquíssima coisa. Eu só consumo geralmente o que me atrai com pessoas que também fazem coisas que eu acho que me interessam hoje em dia. Mas nem sempre é assim, né? Então acho que a gente começa nessa questão muito primordial para às vezes a coisa ir se filtrando e outras vezes não, né? Às vezes a pessoa vai ficar dependente daquela marca e depende do que aquela marca faça. Não sei se eu expliquei bem, mas basicamente isso. E eu acho, tipo assim, né, já tirando um pouco o próprio da reta, assim, eu sei que, tipo, é uma discussão que parece ser muito chata, né, vira aquele negócio meio de hiperracionalização de uma coisa que é só instintiva e tal, mas eu acho que vale ter, né, porque cada vez mais, tipo, empresas e tal usam dessa proximidade que a gente tem com determinadas coisas pra, tipo, sei lá, surfar em cima de uma nostalgia, Sim. né? Eu acho que cada vez mais, assim, tipo, adaptações em live actions, eles surfam em cima disso, né? Tipo, sei lá, saiu o trailer de Yu Yu Hakusho e aí tipo, o pessoal fica comparando frame a frame com animação, sabe? Então, tipo, essa relação, assim, das pessoas, tipo, ter aquela coisa que eu falei no outro podcast, que é um cinema de confirmação, né? Que é, tipo assim, a graça não é a coisa por si só que você tá vendo, uma coisa nova, é tipo a repetição, né? É essa graça da confirmação, de você ver que, nossa, tá igualzinho. Eu acho que um bom exemplo disso, sei lá, nós três gostamos muito, somos fãs de Avatar, né? Ainda de Aang, né? Aí saiu o trailer do Avatar. Todo mundo aqui vai ter uma curiosidade de saber qual que é disso aí, né? Então acho que isso aí atrai a gente, né? Só que acho que a diferença disso aí que o David tá falando é tipo assim, você não precisa disso, de uma coisa assim pra te validar pelo que você gosta daquela obra original que é o Avatar, porque ela fala por si só. E também, além disso, você não vai necessariamente criar um juízo daquilo, seja negativo ou positivo, porque você é fã da obra original. Tem dois pontos que eu queria falar. Um dessa questão da nostalgia, que eu queria só achar um comentário engraçado. Pra quem acompanhou o marketing de The Marvels, eu tô achando muito engraçado como nos trailers eles estão resgatando cenas da fase do Thanos da Marvel. Tipo, começa a aparecer uns flashbacks do Homem de Ferro ali. Tem nada a ver o Homem de Ferro no filme das Marvel, sabe? É tentar resgatar uma nostalgia que nem é uma nostalgia, um negócio que aconteceu agora há pouco. É muita loucura isso que tá acontecendo pra mim. Mas agora falando da questão da marca, eu vou pensar... A gente, obviamente, pensa em grandes franquias hoje, porque a gente tá tomado por franquia, né? Mas eu pensando numa que dá pra dizer que é uma marca mais antiga, que é o Sherlock Holmes. Você pode querer dizer que você é fã do Sherlock Holmes. Tipo, ele existe desde a época do Conan Doyle, teve idas e vindas, morreu, voltou, por causa até de questão de leitura e tal. Só que a ideia que você tem que, pelo menos é o que eu penso, você pode gostar do personagem, só que você não pode se restringir a uma versão do personagem. Tipo, você não pode achar que só a versão do Conan Doyle é a versão digna. Ou sei lá, que é o negócio que muito fã faz, né? Acha que o personagem ainda não pode ser mutável. Pô, o Jô Soares escreveu um livro com Sherlock Holmes, sabe? Tipo, depois que... Teve um ratinho, teve um livro teve um filme que o Sherlock Holmes é um rato, da Disney. Então, cara, assim, tipo, você tem que ter essa... É um dos melhores filmes do Sherlock Holmes. Ah lá, olha lá. Entendeu? Tipo, eu acho que tem muito a ver com um pouco de mente aberta mesmo, assim. Tipo, você pode gostar da parada. Eu não acho que necessariamente a questão é... Se você acha que você é fã do Batman, seja específico no que você tá querendo dizer, né? Eu sou fã do Batman, do Frank Miller. Eu sou fã... Então você é fã do Frank Miller ou é fã do Batman, entendeu? Aí começa a entrar numas coisas, assim, que é muita loucura, mas a galera tenta impor uma visão dessa marca, porque querendo ou não, pra ser uma marca, ela tem que ter coisas estabelecidas. Então,
Eles ficam buscando essas coisas estabelecidas em tudo que sai. Eu acho, Tá? Renato. Por exemplo, eu pensei no Batman instintivamente, mas acho que é um bom exemplo, porque, tipo, ele é uma marca, né? Por mais que ele seja um personagem criado lá pelos quadrinistas, tal, não sei o quê, pra criar as histórias, ele se consolidou como uma marca, né? E ele tem um universo próprio, uma estética própria, que vai até as pessoas, como se o Superman vai até aí, Mulher Maravilha vai até aí, todos eles têm isso e tem marcas, assim. E é normal você se atrair por isso, porque aquilo tem uma simbologia, uma coisa que é interessante, né? Então é normal alguém falar, pô, eu sou fã do Batman, ou eu sou fã do Super-Homem, eu sou fã do Demolidor, etc e tal. É curioso isso. A grande questão é isso ser maior do que o artista que está envolvido naquilo, que eu acho que deveria ser a coisa principal, assim, independente de você já gostar de um personagem, acho que você tem que, ao meu ver, o que vai mais se atrair para aquilo funcionar ou não é o artista daquilo e acompanhar esse artista. Você falou do Frank Miller, né? Por mais que você leia uma história do Batman, e você vai querer ver outras histórias do Batman, você vai querer ler outras histórias do Frank Miller, independente de se ele vai estar envolvido com o Batman ou não, entendeu? Sabe, foda-se. E aí a grande questão é essa. E também outra grande questão, você não o Batman Insateca. Mais que você gosta do Batman, você não vai criar um juízo pré-determinado, cego, que vai te resumir ao Batman, que vai te deixar o Batman, que é uma lógica infantilizada e cega do que aquilo mexe com você. Então, por exemplo, você vai... Não, esse é o meu Batman. Aquilo não é o meu Batman. Sim. Só existe esse Batman. Eu vou gostar do Batman automaticamente. Tudo do Batman eu vou ver, sabe? É o fanatismo. Mas aí, Diego, eu acho que aí já entra no meu ponto no podcast. Porque ser fã é isso, entendeu? Então, mas eu acho que tem jeitos e jeitos, essa experiência de ser fã. Não, eu acho que, tipo assim, eu acho que é muito diferente, por exemplo... essa relação que a gente cria com artistas, né? Porque a gente sabe que, tipo assim, né? Pelo menos colocando num jeito saudável. Você é fã do Superman, por exemplo, você não é assim. Então, mas aí é que tá, eu tava repensando isso esses dias, você acredita? Por isso que, tipo, eu queria gravar esse podcast. Porque, cara, eu fico pensando, né? Tipo, eu já tenho uma predisposição a me interessar por uma coisa baseado em quê? Tipo, em cores, em uma estética, sabe? Não faz... A grande verdade, que é o que eu tentei chegar nesse podcast, é que não faz sentido no fim das contas, sabe? E que não é uma coisa saudável. Eu acho que até, por exemplo, isso que as pessoas têm muito o contrário também, né? Tipo, eu não gosto de esse personagem e não vou ver o filme dele, entendeu? Rola muito isso, assim. Isso é a coisa que mais tem. O fã reverso. Mas, e aí, tipo, eu acho que fica nisso, porque, não sei, a pessoa esquece que o filme, o quadrinho, a animação, sei lá o que for, ela tá sendo feito por alguém, ou tipo, ela tá sendo feita com um determinado intuito, entendeu? Tipo, não tem essa relação, as pessoas não conseguem fazer uma análise separada, assim, sabe? Não. Ou, sei lá, as pessoas conseguem, mas colocam isso dentro de uma régua, como se de algum jeito a coisa fosse falha por não cumprir uma expectativa que ela tem. Então, por exemplo, esse é um bom filme cinema, mas não é um bom filme de Star Wars. Meu Deus. Entendeu? Esse tipo de coisa. Não, sim. Ótimo exemplo. Tem muito disso. Eu concordo com o que você falou, David, mas eu acho, cara, assim, que esse negócio de não fazer sentido, eu acho que tem coisas que são, como você falou, tal, racionalizar, coisas instintivas. Eu acho que tem coisas, nosso primeiro contato com as paradas, que são basicamente instintivas mesmo, assim, sabe? Que faz você ter uma simpatia ou antipatia pela coisa, sabe? Eu acho que o sentido que faz é que a gente criou uma memória afetiva com a coisa. Né? Tipo, é por isso, assim, tipo, por que as pessoas não param de acompanhar Star Wars? Porque elas têm uma memória afetiva, tipo, ela associa, sei lá, Star Wars com uma época que ela crescia e aí, tipo, tava passando coisa na Band e era a época de felicidade dela, Sem dúvida nenhuma, é por causa disso. É isso. E eu acho também que rola uma atração pelo universo daquela coisa. Você falou do Superman, você tem uma atração pela simbologia do Superman, sabe? Do que representa a sua ideia do Superman, o que vai te fazer, sei lá, ver uma série do Superman. Mas o que eu acho que é a diferença que tá, David, assim, é que eu acho que isso é normal e acho que é meio difícil não ter, sabe, assim. O que eu acho é, tipo assim, não cair nesse caminho que você falou. Tipo, por exemplo, tal filme do Superman necessariamente vai ser melhor do que um filme do Batman. Tipo, foda-se, isso não tem nada a ver uma coisa, o limão com a laranja, sabe, assim. É a mesma coisa, tipo assim, você falar, tal filme de tal personagem não faz sentido. Não faz sentido se o filme é bom, sabe, assim. Tipo assim, se fizer um filme do Superman do Sean Levy, você não vai ficar animado com isso, porque você gosta do Superman. Tipo, você vai pensar, é um filme do Sean Levy, foda-se, sabe? Assim, sabe, assim. Entendeu? Essa é quando esse patamar é desatingido, sabe, assim. Porque, tipo, por mais que você tenha uma simpatia
pela lógica do que é o Superman, isso não vai te afetar até um juízo daquela coisa, sabe? Assim, tipo Star Wars, vai. Eu gosto de Star Wars, mas eu tô cagando pra maioria das coisas que saíram recentemente de Star Wars, porque essas coisas não me atraem especificamente. Acho que essa coisa de fã, ela se torna algo doentio, né? Assim, quando ela sai dentro desse nível de bom senso, sabe? Assim, de você só ter essa relação com a coisa por parte de uma nostalgia ou por parte de uma simbologia daquele universo, né? Do que é simbólico para você, e aí vira uma coisa que não é mais factual, né? Do que realmente o que está sendo posto naquela obra, enquanto obra individual, enquanto obra artística feita por outras pessoas. Cara, eu tô bem de acordo com essa linha de raciocínio, mas assim, eu acho, apesar de eu me declarar um fã de alguns personagens, tipo, me declarar fã é foda, mas eu realmente acho que se você parar pra pensar igual o David tá falando, eu acho que realmente não faz muito... Né? Acho que não faz muito sentido mesmo. Principalmente quando você fala que você é fã de sei lá, marcas, personagens. Tipo... Cara, porque, por exemplo, a pessoa, sei lá, ela que é fã de Matrix, ela é fã do trabalho que as Wachowski fizeram, criando um universo e tal. Porque esse é um caso específico, tipo assim, apesar de ser uma franquia, de ser uma marca, é uma franquia, uma marca que esteve na mão do mesmo realizador, né? Lógico. Mas aí, tipo, quando sai disso, você tem versões da coisa que são divergentes até dentro disso mesmo, sabe? Por exemplo, a primeira trilogia de Star Wars, ela é muito diferente da trilogia do George Lucas, que é muito diferente da trilogia da Disney, né? Então, tipo, faz sentido... Não, óbvio que não faz sentido, né? Tipo, a gente já chegou nessa conclusão. Mas, tipo, não é porque as pessoas continuam, né? A gente pode se colocar um pouco nesse lugar, né? Por que a gente tá animado pra ver as coisas de Avatar tirando esse live action? Porque é isso, porque é um universo familiar com a gente, né? Confortável pra gente, né? Mas acho que é isso, né? Assim, aí acaba tendo isso, né? A gente pensa nas possibilidades que esse universo... As boas possibilidades que esse universo podem dar e como esses personagens podem ser bem explorados. Assim, né? Acho que é mais por isso, assim, se for pra racionalizar nesse sentido, eu vejo mais por esse sentido. Mas, por exemplo, vamos lá, Pânico. A gente fala, pô, eu sou fã de Pânico. Mas aí você tem que especificar agora, não, eu sou fã do Pânico até quando o Wes Craven dirigia, depois ficou uma bosta, o que é verdade. Então, tipo, você tem que fazer muitas especificações, sabe? Assim, sabe? Que eu acho que acabam meio que não se... Por mais que elas sejam verdadeiras, essas especificações, pra você dar um resumo na coisa toda, num assunto banal, assim, a gente acaba fazendo esses exageros textuais, entende? É que eu acho que a imagem do fã também prejudica, porque quando a gente fala, sou fã de tal coisa, a pessoa já automaticamente vem um conjunto de estereótipos do que você faz em relação a isso, que não pega legal, entendeu? Porque você pode ser fã até do próprio Wes Craven e falar que ele tem filmes que não é legal. Vou pegar um exemplo de um cara que eu gosto muito, que eu assisti bastante filme, o Spielberg, sabe? Tem filme dele que eu não acho tão bom. Fazer o quê? Mas entendeu? Isso aí a gente entra na discussão que eu queria fazer um podcast, né? O David esnobou, né? Que é o autorismo no cinema. Se faz sentido ou não o autorismo. Eu só esqueci. É, isso aí, né? Assim, mas já que... Sai do fake, Pauline e Kael. Mas já que o Renato puxou essa discussão, é até interessante pensar isso, né? Porque a gente tá falando de fãs de marcas, né? Mas a gente acaba sendo fãs dos artistas, né? E aí, desde sempre, né? Existe essa coisa de você ser fã dos artistas, né? Desde que existia, como o David falou, né? As esculturas, né? A filosofia, a literatura, passando pelo teatro. Inclusive... Acho que uma coisa a se pensar assim é que, por exemplo, até quando a gente mede, por exemplo, o valor artístico das pessoas, essa valorização às vezes esbarra sempre nessa coisa. Às vezes esbarra sempre não existe, né? Às vezes esbarra nessa relação de mercado, assim, que as coisas têm. Porque, por exemplo, sempre que vai falar do Van Gogh não era só um pintor foda, não. Van Gogh era um cara que morreu em desgraça, que era um falido, entendeu? Então, tipo, é sempre essa valorização através de um valor monetário. Sim, né? sim, com certeza. Não, e acaba tendo isso, né? É como a obra dessa pessoa e a persona. Nossa, essa pessoa é foda. Mas a persona desse artista é pega pelo mercado, né? Pelo capital e tudo isso. Mas é interessante pensar essa coisa do fã como alguém cego, né? Sem querer entrar na discussão do autorismo, porque ela vai render um podcast próprio, né? Com certeza. Mas já pensando nisso, por exemplo, né? A questão é o fã, é que a gente liga um fã com uma coisa de cegueira e uma coisa que automaticamente a pessoa vai sentir algo. Então, por exemplo, por mais que faça muito mais sentido, como o David disse, você ser fã de um artista
do que ser fã de marcas, e entre marcas... E, cara, pra mim é muito fácil você pensar isso. Entre uma marca, entre um estúdio, entre uma empresa e um artista, você sempre tem que estar do lado da porra do artista. Independente de qualquer coisa, assim, né? Porque o artista é uma pessoa, a arte deriva, a qualidade dela deriva do âmago desse artista, né? Então o seu sentimento com aquela obra deriva dele, né? A empresa só vai dar as possibilidades para aquilo ser exibido e ser compartilhado pelas pessoas. E muitas vezes o artista vai se sobressair por vencer as limitações que aquela empresa coloca nele. Assim, usar elas a seu favor, né? Então, entre um e outro, você sempre tem que estar do lado do artista. Mas aí, por mais que faça muito mais sentido você acompanhar um artista, eu acho que também não se pode ter uma visão cega também, idealizada desse artista, por mais que a gente sempre vai se predispor a simpatizar com o artista que nós achamos genial e que a gente vê uma genialidade na obra dele, né? Então, tipo, o Renato falou do Spielberg. Logicamente, porque por ele ser fã do Spielberg, existe uma propensão a mais dele gostar de um filme do Spielberg do que ele não gostar. Como também existe uma propensão a ele não gostar de um filme de um diretor que tem um estilo específico, uma habilidade específica que ele já não gosta. Só que, ao mesmo tempo que a obra ela trabalha de um jeito, a autoria trabalha de um jeito compartilhado, assim, né, e constante, né, a questão do autorismo, ela também trabalha de um jeito individual. Então pode ser que numa equação, por mais que o Spielberg tenha talento, uma equação de um filme dele não tenha dado tão certo e você não goste de um filme dele, assim, pra você. E isso pode sempre acontecer. Ou pode ser que o Spielberg não esteja numa grande fase, depois ele vá pra uma boa fase, sabe? Isso sempre vai acontecer em diferentes coisas. Logicamente que quando é um diretor que a gente acha genial, esses problemas sempre vão ser exceções. Quando é um artista que a gente acha genial, esses problemas sempre vão ser exceções no geral. E a gente vai sempre pensar na obra dele no geral e não nesses exemplos aqui e ali que a gente não gosta. Mas esses exemplos aí sempre são prováveis de acontecer, né? Cara, assim, eu sou total de acordo com isso. Eu nem sei muito mais o que comentar. Porque é isso, cara. Porque eu posso ser... Uma coisa que eu fiquei pensando aqui com vocês falando. Tipo, uma coisa assim... Beleza, eu posso ser fã do Spielberg, posso ser fã de, sei lá, Homem-Aranha, se você perguntar qual é o super-herói favorito. Mas eu tava pensando que, tipo, eu tenho fracos e tendências, eu acho que nesse sentido que o Diego tá falando, a gostar de certas coisas. Por exemplo, super-herói, num todo, é algo que eu gosto muito, sabe? Gosto de tudo que existe de super-herói? Não, mas... Às vezes parece que sim, mas... não, eu sei, tá difícil. Mas, por exemplo, eu me dei o trabalho de assistir Shazam 2 no cinema, entendeu? Mesmo sendo uma bomba. Eu não gostei muito do Flash também. Será que o problema é DC? Dom, brincadeira. Mas então, tipo, existe uma facilidade pra mim de gostar de coisa de super-herói. Do mesmo jeito tem gente que não tem essa facilidade. Vai assistir um filme de super-herói e não consegue criar uma relação ali. Então eu acho que você tem sim essas tendências, mas aí até que ponto você pode falar que isso é fanatismo necessariamente? Não, mas acho que o problema das tendências é quando elas prendem as pessoas. Porque, por exemplo, você falou de super-herói. Eu sou fã da Marvel e não sou fã da DC. Porque a DC é assim, mas assim, é como o artista se coloca nessas duas empresas aí, né? O que constrói dentro delas. Logicamente vai ter coisas boas na DC, coisas ruins na Marvel, sabe? Isso aí não faz nenhum sentido, entendeu? Assim, sabe? Assim, mas você pode ter mais uma simpatia uma pela outra, por quantas obras te pegaram mais em uma do que a outra, sei lá, se você conseguir ver um estilo específico em uma e outra, mas a questão é como cada um lida com esse estilo. Então, logicamente, alguém vai lidar melhor ou pior dentro desse estilo de uma das duas, né? É aquilo que o David tá falando que é verdade, né? É você deixar de pensar, tipo, porra, esse cara fez um quadrinho foda na DC, mas eu não vou ler esse quadrinho foda porque eu sou fã da Marvel. Então você é um idiota. Você é um imbecil. Sabe, assim, né? Sabe, é exatamente isso, cara. Assim, do mesmo jeito que, sei lá, você, logicamente, tipo assim, a gente vai ver o filme do Scorsese, um diretor que todo mundo aqui gosta. A gente já tá predisposto a se interessar pelo filme e até e a gente já vai com uma expectativa positiva do filme. Só que sempre tem que essa expectativa pode ser quebrada. Assim, a gente não pode também, por ser um diretor que a gente ama, assim, a gente negar o que a gente sentiu vendo o filme. Não é um jeito que, por mais que a gente tenha
uma predisposição negativa a gostar de um filme, a não gostar de um filme, assim, pelo que ele já vem pra gente, a gente também não pode mentir quando isso acontece. Por exemplo, eu não gosto do Christopher Nolan, mas eu amei Oppenheimer. Não posso mentir, pô, eu não amei Oppenheimer, porque eu odeio o Christopher Nolan. Mas eu não quero ficar muito nesse assunto, porque isso aí vai embarcar no podcast de autorismo que tem que acontecer, cacete. Porra. Então vamos nos concentrar na questão da marca. Uma vez, tipo... Ah, falei, Renan. Não, eu só queria comentar que quando você fala de fã, tem uma coisa que me tira muito do sério, quando algum fã usa a palavra descaracterizou o meu personagem. Ah, essa me pega também. Eu acho que isso aí é uma cartada tão barata, tão tipo, mano, o que você tava querendo dizer, sabe? Uma coisa que eu fiquei louco, assim, o Luke nunca faria isso. Eu fico, como assim ele nunca faria isso? O que você sabe do personagem? Ele literalmente fez, né? Porra, mas como assim, velho? Até porque você pode pensar, pô, esse é o Luke do Rian Johnson, sabe? Isso é um Luke. Sim, mas acho que a dificuldade é isso, assim, as pessoas também esquecem. Porque, assim, o que acontece, né? Tipo, cinema, audiovisual, cinema e TV e tal, tem muito isso, né? Tipo, como algumas coisas elas continuam e são recalchutadas e tal, elas estão sempre sendo remodeladas, né? Às vezes, tipo, isso entra numa coisa mega mercadológica, assim, e, tipo, dispe qualquer característica autoral que a coisa tinha antes, né? Eu acho que as coisas recentes do Looney Tunes sofrem muito disso, assim, tipo... São reproduções automáticas de personalidades que determinados artistas eram pra eles nos anos 50 e o pessoal não conseguiu desenvolver, assim, pra modernidade e tal. Isso. Mas aí, tá vendo? Por exemplo, eu já tô julgando baseado... Tá vendo como é um negócio foda? É foda. O julgamento em si já vem enviesado quando você gosta de determinadas coisas. Mas eu acho, Davi, assim, que aí pode ser que o diagnóstico esteja enviesado, mas acho que às vezes a gente pega o diagnóstico errado, às vezes, pra ver o certo. Porque, por exemplo, a grande questão não é que os Looney Tunes não são o que eles eram. É que talvez ninguém radicalizou... É que agora eles não são nada. É, né? exatamente, que ninguém radicalizou os Looney Tunes de uma forma que pode ser totalmente oposta ao que eles eram, mas que ainda é interessante. Porque, por exemplo, os Looney Tunes, quando fizeram aquela série sitcom do Patolino... Era isso que eu ia falar, eu ia citar eles agora. Perna longa, que, tipo, assim, é algo totalmente diferente. É mega diferente, assim, do que você tinha antes, né? Tipo, em termos de formato narrativo, né? Episódio de 20 minutos, assim, os personagens, pelo formato de 20 minutos, não podiam ser só uma batida unidimensional, né? Então, tipo, você explora ele enquanto personagens, assim. Você faz um sitcom mesmo com os personagens e é uma coisa ótima, assim, né? Então, tipo, pelo menos pra mim, no caso, eu acho que a relação que a gente tem que ter com as coisas é essa, né? Entender que, tipo, as coisas, elas estão aí, elas existem e tal, sendo marcas ou franquias e tal. Só que, tipo assim, elas são sujeitas à mudança, né? E o que a gente tem que ver é sempre, assim, como determinado autor, ou às vezes não autores, né? Que é o que mais acontece, porque as coisas estão na mão de estúdios, interpretam esse personagem, sabe? E não jogar ele, tipo, o personagem deveria ser de um outro jeito que não que o cara tá interpretando. Mas se essa interpretação dele é uma interpretação coesa da coisa, sabe? Tipo, do jeito que ele apresentou, faz sentido todos os elementos que ele criou pro personagem? Exato. É engraçado você pensar isso, porque, por exemplo, a gente falou no podcast de muito tempo atrás do Space Jam, né? E quando o Space Jam saiu, o Joe Dante... Space Jam 2, grande. Não, Space Jam 2, mas a gente falou do 1 também, assim, né? E a gente comentou que quando o Space Jam 1 saiu, o Joe Dante não gostou do Space Jam, porque ele não conseguia ver os personagens do Looney Tunes ali, assim, né? E aí a gente podia partir de um ponto de vista que aquilo era o Joe Dante sendo tradicionalista e não querendo abraçar o que foi feito agora com os personagens. Você pode pensar por esse lado. Mas, por outro lado, o diagnóstico talvez seja errado. Porque a grande questão é, tipo assim, válido você fazer algo com o personagem. Mas você transformar os personagens que eram ricos, que tinham características próprias, tinham um humor próprio, anárquico, tinham uma construção própria, em só marcas de uma modernidade pasteurizada e sem vida... Aí você dilui completamente aqueles personagens. Independente do que você faz com eles, a questão é como você faz com eles, né? Então, por mais que o diagnóstico do Joe Dante pareça tradicionalista e conservador, é o diagnóstico correto. Só que a questão é como você expressa esse diagnóstico, né? Assim, tipo, você não tá descaracterizando isso. O jeito que ele usou pra examinar não foi o melhor, mas o diagnóstico em si foi condizente. Porque, por exemplo, o problema não é aquilo está descaracterizado. O problema é que aquela descaracterização é o nada, é o vazio, entendeu? É exatamente isso. Sim.
Eu também tava pensando nisso, porque saiu o novo Jogos Vorazes, né? É uma franquia que eu curto e tal, os filmes. Acho que os 2 últimos têm mais problemas que os 2 primeiros, né? Mas são filmes bem bacanas e tal. Eu tô curioso pra ver o novo, porque é o mesmo diretor do melhor filme da franquia, né? Que é o Em Chama. Mas eu já vi reclamações, assim, até entre pessoas que a gente conhece e tal. Foda-se, a pessoa não vai ouvir esse podcast mesmo. E aí, tipo, a pessoa reclamando que não, porque o problema do filme é o que a Renée Zellweger não, Rachel Zegler. Débora Ladin, todo mundo sabe do que eu tô falando, a protagonista de West Side Story. Caraca. Tipo, o problema é como ela interpreta a personagem, assim, o tom que ela deu pra personagem, entendeu? Mas isso é um problema no filme, porque a explicação da pessoa é que, tipo, isso é problemático porque no livro não é desse jeito, entendeu? Mas por que o livro é a versão certa da coisa, se você tá vendo a coisa, se você tá vendo um filme, não um livro, entendeu? É aquilo, né? Acho que isso também faz muito parte de como a gente passou a consumir, né? Tipo, sem dúvida. A nossa sociedade tem uma formação religiosa, né? Então a gente interpreta muitas coisas a partir de um cânone, né? O jeito certo de se interpretar as coisas e tal. E aí, tipo, a gente está sempre buscando coisas para transformar em cânone. Às vezes essa coisa é uma coisa concreta, né? Tipo, quando você tá lidando com a adaptação de um livro, você tem a contraparte direta dela, né? Tipo, o livro, as coisas acontecem em X, X e Y. Mas, sei lá, quando você tá lidando com essas marcas que são estendidas até o infinito, tipo Star Wars, entendeu? Sei lá, o Luke da primeira trilogia não é necessariamente o Luke da segunda trilogia, porque são visões diferentes de artistas, né? Do que são aqueles personagens e tal. E eu acho que a graça da coisa é justamente isso, né? Tipo, você entender essas mudanças. Eu curto muito a franquia da Hora do Pesadelo, não porque, tipo, ela também esbarra em determinados conceitos que eu tenho interesse, né? Tipo sonho, psicanálise, blá, 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 blá. Mas a graça da franquia pra mim é como cada um filme é uma coisa super diferente do outro, sabe? Sim, com certeza. Até as abordagens, assim, do Fred Krueger. Tipo, eu não me prendo a um cânone de, o personagem não poderia fazer isso, agora ele fez, entendeu? É isso. Mas tem que ser assim. E se o autor, tipo, conseguiu justificar bem, faz parte do universo, né? Você tem que abraçar a proposta da coisa. Assim. Senão, as coisas viram um eterno ciclo de frustração, assim, que, tipo, você se incomoda você vai passar a vida inteira se frustrando porque o look que você quer no Star Wars não é o look da primeira trilogia, ou porque o Fred Krueger dos outros diretores não é o Fred Krueger do Scream. Exato. E aquilo, né, cara, parece que uma coisa elimina a outra, né? Não é porque o retrato de um personagem do livro é uma coisa, do filme vai ser outra, que isso destrói aquele retrato do livro. Só o retrato do livro continua lá, o retrato daquele personagem continua lá, e o retrato daquele personagem pode ser bom, pode ser rico, pode ser interessante, que retrato por si próprio do filme, e o retrato do livro continua bom e interessante. Sei lá, Jack Torrance do Jack Nixon, Jack Torrance do Stephen King, sabe? Assim, uma coisa é uma coisa, do Kubrick e o Jack Torrance do Mike Flanagan. E é engraçado porque eu acho que isso aí já tá até naquela discussão que eu acho que não dá em nada, na minha opinião. Não acho que vale a pena entrar, mas veio na minha cabeça aqui, que é a questão dos remakes, né? Vai fazer remake de um filme, não, mas não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. E aí, por exemplo, o próprio, querendo ou não, né, é uma versão live action, que a Disney tá fazendo de monte, mas do Avatar, que a gente citou aqui recentemente, vão fazer um live action de Avatar pra Netflix e eu tô meio que cagando e andando. Avatar deve ser uma das coisas preferidas da minha vida. Porque, tipo, eu não vejo algo novo, algo que acrescente nessa história. Tipo, ainda não, pelo menos não me apresentaram nada. Posso calar a boca. Normal, entendeu? Mas no momento eu não fico empolgado porque não me parece que vai ter algo novo. Já tem um desenho, já funciona perfeitamente. Exatamente. A grande questão não é você fazer o remake, né? Sei lá, o Spielberg fez o remake do West Side Story e você tem o West Side Story original, você viu a história do Spielberg. O Spielberg adicionou coisa ao West Side Story. O Spielberg criou uma obra que fala por si própria diante do West Side Story, sabe? É um filme que ele realmente criou algo. E só por isso já se justifica um remake, né? Porque ele pegou o material original, ele viu o potencial naquilo e criou algo com aquilo. Scarface do De Palma, né? Pegou o Scarface do Rock e criou aquilo. Dá pra fazer isso. O problema, especificamente, desses remakes, você pode pegar os remakes da Disney, por exemplo, que eles só são... o problema é quando você se resume a algo. Eles só são uso de uma marca, sabe? Eles só estão fazendo uma marca pra essa marca ficar mais na cabeça das pessoas e essa marca continuar existindo no imaginário coletivo, sabe? Porque se você for ver, eles não têm nada artisticamente criado, assim, sabe? Assim, pelo contrário, eles são a higienização máxima
pasteurização máxima daquele material original, sabe? Sem um mínimo de esmero, sem um mínimo de nada, né? Assim, acho que esse é o problema do remake, né? Quando você vê que ele é só um produto. Porque produto, cara, assim... Produto, sei lá, De Volta ao Futuro é um produto. Só que De Volta ao Futuro é um puta filme, entendeu? Assim, sabe? Então ele é mais do que um produto. Ele é um puta filme. E a partir do momento que é um puta filme, ele é uma obra de arte como um todo. Sim, eu acho que muitos filmes, inclusive, que a gente tá comentando aqui, rola isso, porque, tipo assim, às vezes o filme ele é mais pensado por o estúdio, pelos produtores, do que enquanto produto, do que, tipo, quanto uma obra de arte que reflete determinadas ideias de um autor em si. Exatamente. Então, mas, assim, isso não inibe o fato de que a coisa, essas características autorais, elas estão lá, né? Com mas certeza. aí, de novo, é o papo pra aquele programa do autorismo. Vai rolar, porra! Pior que vai, depois dessa conversa. Mas aí, cara... Mas é engraçado você ver isso, porque, por exemplo, eu vou gravar o plano, sequência, já fica de propaganda, né? Sobre o mestre Clint Eastwood, né? E aí, por exemplo, você pega a franquia Dirty Harry, né? Assim, tem o primeiro filme lá, dirigido pelo Don Siegel, tal, não sei o que, puta sucesso e tal, assim. E o Don Siegel era o mestre do Clint, né? E aí você tem um dos, né? E aí você tem o filme que o Clint dirigiu, né? Até pra ele conseguir dinheiro pra financiar o Bird, etc e tal. Ele topou dirigir um Dirty Harry, mas ele falou, vou dirigir esse filme e vou fazer do meu jeito. E aí, né, autor e tal, ele fez o Dirty Harry dele, né, assim, né, que é totalmente diferente do Dirty Harry do Don Siegel, apesar de ter que seguir a mesma lógica, né, mas como eles usam essa lógica é diferente, porque é um autor falando aquilo. Então, que o Dirty Harry do Pesadelo, de outras franquias, é aquilo, né, cara, dentro de uma própria franquia, você vai ter uma diferença de como você usa aquilo. Então, como você exige o que é um filme dessa franquia? Não, isso é Star Wars feito do jeito certo, sabe? Não existe Star Wars feito do jeito certo. Existe Star Wars feito do jeito bom pra você. Entendeu? Assim, né? Que vai variar de como você faz aquilo. Brabo, é isso mesmo. Exatamente. Eu acho que a prova disso, inclusive, é que a gente tá tendo, por exemplo, essas séries que exploram diferentes versões do universo. Assim, essa coisa que as Wachowski começaram no Animatrix, e isso se estendeu infinitamente, né? Tipo, todo mundo tem histórias feitas por autores diferentes e tal. E de Star Wars, sei lá, é a melhor coisa que saiu de Star Wars nos últimos tempos, que não quer dizer muita coisa, né? Porque tudo que saiu de Star Wars é tudo um grande nada. Mas é isso, assim, tipo, como você dá na mão de diferentes estúdios e fala, faz uma coisa criativa aí, tipo, rende mais do que você só ficar estendendo a coisa, sabe? E aí, tipo, o problema é esse, é que, tipo, o fã, ele tem essa relação afetiva, né? De quando você conhece a coisa, se familiariza com a coisa, e ele não quer mudar, e eu entendo isso, né? Tipo, dando uma de pirula aqui agora, né, meu? Eu tenho um negócio meio biológico, né, meu? A gente se estabelece, assim, enquanto seres humanos, né? Tipo, a gente era nômade e passou a se estabelecer. Então, sair um pouco da zona de conforto, ver coisas novas e tal, é um processo mais complicado, né? E aí, tipo, quando há uma franquia, que a franquia é isso, né? Tipo, o que é Star Wars? São magos, bruxos que usam espada laser e é um negócio feito pra crianças de 12 anos, entendeu? Aí saiu disso, nossa, eu não gosto mais de Star Wars, né? Então, eu acho que é muito disso, assim, tipo, essa questão da zona de conforto, né? E como o ser fã está relacionado com a zona de conforto, né? Só que eu acho que essa questão da zona de conforto com a coisa, ela é problemática, sabe? Você tem que dar o ter quebras em cima disso. E outra parada que é problemática é como isso é usado e comercializado em várias frentes. Porque ao mesmo tempo... É o clássico sou fã, quero service. Exato. Ao mesmo tempo que tem o sou fã, quero service, também tem as pessoas que são fãs, que já tem uma propensão a ter um juízo daquela obra e que vão, denunciam algo fazendo esse algo. Porque, por exemplo, aí elas vão falar, pô, vocês não estão gostando desse filme porque vocês são fã tóxicos. E realmente tem os fã tóxicos, assim. Só que as pessoas são os fãs, né? Os fãs positivistas, digamos assim, né? Por falta de palavra melhor, né? Assim, né? Que já estão predispostos a gostar daquilo, independente de qualquer coisa, assim, sabe? Assim, e defender aquilo sem nenhum senso crítico, sabe? Daquilo que aquilo pode ser ruim como algo, como uma obra, assim. E vão generalizar que todo mundo detesta aquilo por um motivo, sabe? Assim, que qual que quer que seja, assim. Então, se pega uma causa que realmente as pessoas estão odiando aquilo por fatores, sei lá, ideológicos ou fatores morais, assim, doentios dessas pessoas, assim, que são pessoas doentes, assim, e aí o pessoal já cria um escudo daquilo, assim, sabe, assim, que também acaba sendo problemático, e acaba protegendo essas grandes empresas, assim, sabe, assim, que fazem o diabo. Então, acaba se tendo uma horda de puxa-sacos e uma horda de fanáticos que querem aquilo estipulado dentro da lógica doentia de mundo deles ou dos personagens deles, sabe, assim. Então, acaba o seu debate, ele fica uma coisa vazia, né? Sim.
né? É uma conversa meio abstrata, porque esse é um assunto meio abstrato, né? Não tem, tipo, um direcionamento. Mas eu não gosto de programas que começam com uma pergunta e não respondem essa pergunta. Então, faz sentido ser fã, Renato? Eu acho que de produtos não. Acho que você pode ser fã de um artista. Tipo, é uma pessoa. Eu acho que é natural as pessoas mudarem. E é muito mais fácil você aceitar que, na minha opinião, muito mais fácil aceitar que um artista mudou o seu estilo. Pô, por exemplo, a gente pode pegar até o Scorsese, tem muita gente falando recentemente como a violência no filme dele, dos filmes dele mudou do irlandês pra cá. Tem diferentes fases, né, cara? Eles radicalizam, ou eles ficam cada vez mais sutis, né? Assim, com o tempo, assim, né? Assim, né? Pô, o Godard dos anos 60 não é o Godard dos anos 2010, sabe? Assim, não, o Godard de 10 em 10 anos era uma pessoa totalmente diferente. O Godard acho que é o melhor exemplo disso, porra dele. Foda. Então, tipo, eu acho que essa ideia de você não... É mais fácil de você entender que, tipo, o cara é fã desse cara, mas você consegue saber que essa pessoa, esse artista, ele tem fases. Agora, você tá falando de um personagem, isso já vem ligado com 1 trilhão de coisas, cara. E tanto que, às vezes, rola, por exemplo, teve anos que o personagem não foi essa versão que a pessoa se apegou, e as pessoas sempre desconsideram, né? Tipo, é que essa fase eu não sou muito chegado. Então, tipo, essa fase existiu no personagem, entendeu? Não é porque você não gosta do personagem e tal. E aí eu acho que tem um pouco a ver também, que, tipo, a gente gosta de rotular as coisas, né? Tipo... É do interesse do capital que a gente rotule as coisas, porque elas ficam mais fáceis de se identificar enquanto produto também, né? Exato. E a gente rotula as pessoas pelos gostos dela. Então, tipo, alguma coisa que você gosta é questionável, e aí até entra naquele negócio do guilty pleasure, né? Que a gente fala que essa porra não existe. Saca? Tipo, mas aí todo mundo fica, eu gosto disso aqui, mas na verdade eu não gosto, porque eu sei que é ruim e tarará, tal. Não, tipo, perfeito. Até teve aquele tweet hoje, né, do Teras do John, né, da Isabela Boscov, né, acho que é um bom exemplo disso, né, assim, sabe? Independente de defender ou não, se a crítica da Isabela Boscov é boa, se é ruim, mas, por exemplo, né, ela gostou de Flash e ela gostou de Marvels, como se alguém não pudesse gostar de Flash, tem argumentos pra defender Flash, como se existisse, sabe, o filme é objetivamente ruim e o filme é objetivamente bom. Sabe, assim, um dia, cara, assim, acho que foi o filme da Gal Costa. Eu falei mal do filme da Gal Costa, aí veio falar, pô, mas você deu 4,5 pro Conan, do Arnold Schwarzenegger. Um cara escreveu no Letterboxd. O cara até apagou depois, o corajoso. O corajoso até apagou depois. Mas aí, tal, assim, o cara escreveu isso, tipo assim... Como se o Conan não pode... Como se alguém não pudesse achar o Conan um grande filme e argumentar. E como se o filme da Gal Costa fosse altamente melhor que o Conan. Porque é o filme da Gal Costa. Como se tivesse esses patamares de qualidades por gêneros, estilos, aparências, sabe? Das coisas, sabe? Assim, por pré-determinações, sabe? Porque o filme tem não sei quanto no Rotten Tomatoes. Estadunidense dos anos 80 e o cara é um tigrão. Agora de biopic brasileira contemporânea feito pela Globo Filmes. Aí exatamente isso. Mas é isso, cara. Essa coisa, parece que as coisas têm que ser pré-determinadas, sabe? Porque o pessoal quer tornar exato o que não é exato, sabe? Assim, o que isso. Sabe? Exatamente. Então acho que então minha conclusão é, você pode ser fã de uma pessoa e até isso pode ser doentio, mas eu acho que faz mais sentido do que você ser fã de uma marca, de um personagem e muito menos ainda de uma empresa. Então, porra, é isso. Meu posicionamento é esse. E aí, Diego, faz sentido ser fã? Cara, eu concordo com o Renato, acho que, assim, de pessoas e de obras, tipo, específicas, tipo, sou fã desse livro, vai, e, sei lá, sou fã das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque, sei lá, o George R. Martin escreveu tudo aquilo, pá, faz sentido, sabe? Assim, né, e tal, assim, né? Ou, por exemplo, você é fã da Hora do Pesadelo, ou você é fã de cada abordagem que foi dada à franquia Hora do Pesadelo e tal, assim, mesmo assim, vão ter abordagens, sei lá, que não vão agradar você, tipo, aquele remake horroroso e tal. Então, por aí vai, assim, sabe? Assim, você é fã de coisas específicas dentro daquela franquia, sabe? Assim, mas quando você é fã de uma marca, assim, eu acho que... Vão dizer que eu tô sendo compreensivo demais, mas eu acho que é entendível você ser fã, sabe? Assim, tipo, você ter uma simpatia por personagens que são marcas, por franquias e tal, assim, mas é totalmente... É totalmente incompreensível isso ser um guia da sua vida, ao meu ver. Assim, sabe? Perfeito. No sentido que, sei lá, saiu o Indiana Jones esse ano, desculpa aí, Renato, você gostou, mas por exemplo, assim... mas por exemplo, você é fã do Indiana Jones
por mais que você veja defeito num filme, por mais que você veja defeito no filme, porque você já ter uma relação com aquilo que vai de uma nostalgia do passado, alguma coisa assim, você vai se negar a ver isso, sabe assim? E você vai ficar puto com quem aponta isso, sabe assim? E você vai achar um absurdo qualquer coisa negativa dentro daquele filme. Esse que é o problema da parada, entendeu? Assim, tem um podcast que eu gosto, gringo, que é um podcast que é o Excellent Creep. E aí eles fizeram um podcast sobre How Do You Know, do James Lee Brooks, né? E foi o último filme que o James Lee Brooks dirigiu e que foi um fracasso de bilheteria. E aí é engraçado ver, porque o filme, ele é um filme da Reese Witherspoon, e é um filme do Paul Rudd, do Owen Wilson. É um filme em que, tipo assim, é um desses filmes do mesmo ano 2010, final dos anos 2000, que eles tinham um médio orçamento, mas tinha um orçamento muito grande e dependia muito do dinheiro do estúdio pra pegar as estrelas dele, sabe assim? E aí o filme foi um fracasso, ele não se pagou. E aí eles comentam que a maioria das críticas da época sobre o filme ressaltam que ele foi um fracasso de bilheteria, é um absurdo não ter pego esse dinheiro todo e não ter dado certo, sei lá o quê. É mais falando, tipo, do resultado de bilheteria do filme do que do filme em si, sabe assim? E o ponto deles é tipo, foda-se, cara, assim, no final das contas, a Reese Witherspoon recebeu o dinheiro dela, o Paul recebeu o dinheiro dele, o Paul recebeu o dinheiro dele, o fotógrafo recebeu o dinheiro dele, o montador recebeu o dinheiro dele, o James Lee Brooks recebeu o dinheiro dele, os artistas recebeu o dinheiro dele, e depois disso foi a Sony, uma empresa, foda-se a Sony, entendeu? Foda-se. O único problema disso é que, tipo, isso limitou que o James Lee Brooks fizesse mais filmes no futuro. Então, quando um filme fracassa, o pior do filme é isso. Você não vai ver mais obras daquele jeito, você não vai, ou isso vai dificultar o artista a fazer mais filmes. Mas o resultado monetário daquilo, pra qualidade daquilo, foda-se, isso não representa nada pra obra, né? As pessoas se prendem nesse tipo de coisa, né? Renato, acho que ia falar alguma coisa aí? Não, eu ia falar que você me lembrou agora que esses dias aí no Twitter eu vi a Variety, não sei qual dessas revistas norte-americanas que estavam falando, tipo, olha aí, o filme de Scorsese custou 200 milhões de dólares e não fez nem 100 ainda, hein, galera? Como é que é? Sabe? Eu fico olhando pra essas notícias assim, o que você quer dizer com isso, sabe? Tipo, foda-se, né? Foda-se. Meu Deus, velho. Caralho. Voltando para paraíso. Eu não entendi o que isso tem a ver com ser fã, não, né? Mas tudo bem. Gente. Não, porque, cara, não, mas tem a ver, mas tem a ver sim, David, porque são as lógicas simplistas que as pessoas fazem, que estão relacionadas com essa coisa de ser fã. Entendeu, cara? Assim, então o fã parte de uma lógica simplória de olhar para as coisas, sabe? De olhar os resultados das paradas, entendeu? Assim, sabe? Assim, de julgar o resultado do que você sente pela coisa por baixo de uma régua muito simplória, assim, né? Então, o que eu resumo é isso, sabe? Acho compreensível ter simpatias, tenho minhas simpatias, mas não deixe isso guiar a sua vida, sabe? Quando você se liberta disso é muito melhor. É muito melhor, tipo, por mais que eu ame o Império Contra-Ataca, eu olho pra essa série de Star Wars e eu vejo, cara, nada disso me dá vontade de ver. Porque não é por causa do Star Wars, é por como aquilo é feito. Então é sempre isso, entendeu? Brabo. É isso aí. Cara, eu acho que não faz sentido ser fã. Eu acho que a gente tem determinadas proximidades com artistas, no fim das contas, né? Muito por como a gente enxerga que esse artista, ele é um cara capaz, assim, de juntar determinados elementos e criar a coisa própria dele, mas essa extensão que as pessoas fazem, né, pra vida delas, com obras e tal, ou com franquias, é um negócio complicado, assim. Com obras, quando é tipo uma coisa isolada, eu acho que é justo, sabe? Tipo, esse aqui é o filme que a pessoa é conhecida por ser fã, sabe? Dá pra entender esse tipo de coisa, tipo, é o filme que mudou a vida da pessoa, ela tem uma relação muito específica com aquilo, tudo bem, faz parte, né? Agora, quando, tipo, entra essa coisa de, sei lá, tem 12 filmes do Faces da Morte, assim, feita por diretores aleatórios, sabe? Tipo, nossa, e essa é a minha personalidade, eu sou uma pessoa que só fala de Faces da Morte, vive por Faces da Morte, entendeu? Pra você ver, eu dei um exemplo de um negócio que, tipo assim, as pessoas já olham com desdém, entendeu? Mas acho que a gente tem que começar a olhar com desdém também pra pessoa que, tipo, sei lá, com 50 anos tá brigando na internet porque o Luke Skywalker jogou o sabre de luz pra trás das costas, entendeu? Esse tipo de coisa. É complicado, mas aí, David, eu quero saber. O próximo desenho que anunciarem do Superman, você não vai querer ver? Bom, calma lá, né, amigão? Depende de como. Eu acho compreensível, depende de como, quem tá fazendo isso aí. Renato, pior que não sei não, hein, cara. Porque, por exemplo, eu nem sei quem tava fazendo o último, eu fui ver. Mas tava bonitinho os trailers, pô. Não, é legal o último, eu gostei, assim. O ser humano é contraditório por natureza. Exatamente, faz parte.
Mas assim, uma coisa que eu não faço é tipo, não, vai ser bom porque Sim, é do perfeito. Superman. Um desenho medíocre do Superman é melhor que um desenho bom Meu do ponto Batman. é esse, Tipo exatamente, coisa. cara, exatamente. Dá pra ser fã do Pinguim Dançarino, hein? Esse dá. Esse dá pra ser fã, dá pra ser assinante. Exatamente. Os fãs de verdade assim, né? Já digo. É isso, cara.